Dois goianos que foram deportados dos Estados Unidos, junto com aquela turma que chegou no final de semana aqui no Brasil. O clima é de medo para muitos brasileiros que vivem de forma irregular no país. A Mônica Novaes tem as informações. O clima é de preocupação e medo entre os brasileiros que vivem nos Estados Unidos em situação irregular. Essa é a percepção da jornalista Lorena Gomes, que vive com a família em Orlando, na Flórida. As novas medidas de endurecimento contra a imigração ilegal anunciadas pelo presidente Donald Trump estariam provocando mudanças no comportamento dos imigrantes. Pessoas que estão em situação irregular e que, por medo do que virá, estão querendo voltar para o país de origem, seja Brasil, enfim, México ou qualquer outro país. Tem pessoas que estão com medo, por exemplo, de viajar. Porque para você viajar dentro do país, agora não, mas vai ser preciso nos próximos meses a carteira de motorista, pode ser alguma carteira de identificação que ela tem uma estrela dourada, que ela diz que você está dentro de status. O que é dentro de status? É que eu posso morar aqui com alguma permanência, enfim, que eu tenho permissão para morar aqui. E tem muita gente que não tem. Nas redes sociais circulam vídeos como esse que mostram lojas vazias, supostamente pelo medo da fiscalização que deve se tornar mais rigorosa. As pessoas têm medo de ir ao supermercado, as pessoas estão com medo de trabalhar, estão com medo de ir nos restaurantes, então tudo está vazio. No ano passado, mais de 1.600 brasileiros foram deportados dos Estados Unidos. De acordo com a jornalista, entre eles estão pessoas que praticaram crimes em território norte-americano ou presos ao tentar entrar no país pela fronteira do México. Num primeiro momento, é deportar, mandar de volta para o país de origem todas aquelas pessoas que ameaçam, que elas seriam uma ameaça para a segurança pública nacional do país. Pessoas que cometeram crimes ou que entraram ilegalmente no país. Isso é algo que acontece sempre em todos os governos, seja no do Trump, que está começando agora, né, mais um mandato, e que já aconteceu também no outro mandato dele, e agora do governo Biden também já aconteceram, e foram muitas, inclusive. Na última sexta-feira, um voo vindo dos Estados Unidos com 88 brasileiros chegou em Manaus. O avião tinha como destino a capital mineira, Belo Horizonte, mas apresentou um problema técnico. Os brasileiros que chegaram algemados foram recebidos e imediatamente liberados das algemas pela Polícia Federal. Eles foram acolhidos e acomodados na área restrita do aeroporto, onde receberam bebida, comida, colchões e acesso a banheiros com chuveiros. No sábado, uma aeronave da Força Aérea Brasileira levou os brasileiros para o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. A jornalista Janine Hall mora há 20 anos em Atlanta. Para ela, apesar dos anúncios de maior rigor nas deportações, não há grandes mudanças em relação ao que já era feito por outros governos. Eles estão com uma força-tarefa ainda maior em cima disso e, claro, se tem algum imigrante legal com essas pessoas ou próximos delas, elas também vão ser deportadas. E eu acredito também que ele está voltando mais para a questão dos imigrantes que vieram, por exemplo, pelo México. Imigrantes que vieram do México, da Guatemala, que vieram de uma forma completamente legal, sem visto. Então, e a barreira estava aberta. Então, as pessoas estavam entrando aqui de uma maneira assim, entrava até 1.000 pessoas por dia. Ela lembra ainda que os imigrantes representam uma importante força de trabalho, pagam taxas e movimentam a economia. As pessoas que pagam taxas, eles não vão deportar. Por quê? Porque elas são necessárias ao país, porque elas pagam as taxas mesmo ilegais e elas não estão cometendo nenhum crime, entendeu? Então eles não estão atrás dessas pessoas, eu garanto para você, porque eu já vi isso acontecer antes. É o que eu percebo. De certa forma, cria, né, aquele pavor, aquele medo, aquela coisa toda, porque uma coisa a gente, tem que deportar mesmo, assim como, tem que expulsar quem está no Brasil. Gente, é muito simples falar. Agora, na prática, existem pessoas, sonhos, busca por sobrevivência por trás de tudo isso, né? E não é fazendo terrorismo psicológico que a gente vai tentar melhorar esse ou aquele país, né?